eu entendo que tu é mãe, mas não esqueça que existe uma mulher atrás disso, sabe? É Porque verdade. os filhos... Ui, chega a me arrepiar. É, olha. Os filhos, eles são pro mundo. A gente é filho e a gente voou. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da 4ª temporada do Jovem Cast. É um podcast realizado pela CDL Jovem e hoje nós vamos falar sobre maternidade e empreendedorismo. Eu sou a Geisiana Lopes e estarei com vocês na apresentação desse episódio na companhia da Laís Pigato. Oi, Laís. Oi, Gê, tudo bem? Tudo certo. Bom, esse episódio tem o apoio da Sicredi Pioneira, a maior cooperativa de crédito desculpa, gente, de crédito da América Latina. A ideia aqui é um papo leve, real, sem filtro. Vamos com tudo, meninas. E hoje, com a gente, nós temos a Bruna Kowalski, que estamos muito felizes de recebê-las aqui, Bru. A Bruna, ela é advogada, empreendedora e ela é mãe da Catarina de 4 anos e de gêmeos de 8 meses, a Madalena e o Augusto. Meu Deus do céu, 3. Vamos lá, mas conta pra nós, Bruna, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, meninas. Ai, bem-vinda. Quero falar contigo, queremos, né? Falar contigo sobre como é que é esse mundo. Advogada, tem uma loja, tem 3 filhos. E gêmeos ainda? Todos pertinhos, né? Gurias, muito café, né? Primeiramente. Mas assim, deixa eu contar pra vocês então. Vou me apresentar primeiro. Eu sou a Bruna, tenho 35 anos e sim, eu tenho todo esse mundaréu de filho. E apesar dos 35 anos, é uma boa carreira pra contar pra vocês. Eu fui advogada por 8 anos, então me formei muito nova, aos 21 anos eu já estava advogando. E eu sempre sonhei em vender roupa. Mas vender roupa de qualquer forma que fosse, não necessariamente numa loja. E aí, quando a Catarina nasceu, eu trabalhava para um escritório como associada. E quando a gente vira mãe, gurias, a gente, além de ficar um pouco louca, a gente realmente vira Mulher Maravilha. E nada nos barra, nada nos impede, nunca mais. E aí eu decidi que eu ia fazer o que me fazia feliz, que era realmente trabalhar com moda, que era a venda, eu adoro a comunicação, tanto que quando eu era advogada, a parte que eu mais amava no mundo jurídico era o contato com o cliente, era as audiências, essa parte de ficar atrás do computador, nos bastidores e escrevendo e lendo, não era o meu caminho, assim. Teu mundo são pessoas. Total. E comunicação. Isso a gente não tem dúvidas, né, Bru? Exato. E aí, saí do escritório e fui a São Paulo comprar roupas. Eu não sei se a gente pode falar sobre números aqui, mas eu vou falar porque talvez, se alguém estiver pensando que iniciar uma loja seja algo surreal, eu vou dizer pra vocês que não é, tá? Eu fui a São Paulo com R$1.000. E eu comprei 900. Porque eu fiquei pensando que se acontecesse alguma coisa, eu tinha que ter R$100 no meu bolso, né? E cheguei em casa, então, com a Catarina com 3 meses de vida, amarrei ela num sling, passei as roupas e liguei para as minhas vizinhas de condomínio. Falei, olha, venham aí de tarde tomar um chimarrão que eu quero mostrar uma coisa para vocês. E aí elas vieram, as roupas estavam ali, umas meio amassadas, e eu não tinha nem ideia de preço ainda, para vocês terem uma ideia. E a minha casa encheu de mulher, isso era uma terça-feira de tarde. Quando chegou sexta-feira, eu tinha vendido absolutamente tudo. Tudo. E desses R$900, eu tinha feito 4.000. Sem sair da minha casa e com a minha filha nos braços. E aí eu pensei, cara, eu gosto disso. E as pessoas acreditam em mim. Entendeu? Que essa é a parte mais difícil, né? Porque quando eu fui fazer essa compra das roupas, o que eu pensei? Eu nunca fui comerciante, eu nunca tive uma loja de roupa, eu não sabia como esse mundo funcionava. Hoje eu sei, depois de 4 anos de loja, mas na época eu não sabia. Então eu fui lá e fiz as escolhas como eu gostava de me vestir. E eu pensei, se eu não vender, eu vou ter roupa por um bom tempo. Não vou precisar me preocupar. Entendeu? E ainda vai ter pago mais barato. Exatamente. Ótimo. E aí foi esse meu pensamento. Fui lá e comprei as coisas que eu gostava e deu muito certo. Muito certo. Aí depois disso, então, reservei um dinheiro, fui pra lá, comprei mais esses R$2.000, vendi nessa sequência e foi indo, e foi indo, e foi indo. Então, inicialmente, tudo isso começou na sacada da minha casa. Eu fui num brechó, comprei uma arara de pinos, coitada que era capenga, eu passava uma fita, mas na época eu não podia investir em ambiente, eu tinha que investir no produto. E incrível que essas pessoas que iam na minha casa, elas são minhas clientes até hoje. E nunca foi
vergonhoso, ou nunca foi uma coisa, assim, diferente pra elas ir na minha casa ou ir na minha loja. Porque a essência da Hype, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, sempre foi a mesma, sabe? Foi atender, foi fazer conexão, foi fazer amizades. E o intuito nunca foi ser o que eu nunca fui. Era aquilo mesmo. Mãe, com criança, com cachorro, com a casa com cheiro de bife que eu tinha acabado de fazer no almoço. E eu queria vestir elas. Eu queria vestir elas bem e com custo-benefício legal. Então, essa minha transição da advocacia pra fazer o que eu amava não foi difícil. Porque foi de coração, sabe? Sim, tu colocou a tua energia, a tua essência ali. É isso aí que floresce, né? Quando tu realmente tu é verdadeira com aquilo. Tu não precisa montar uma segunda Bruna pra fazer o negócio acontecer. E realmente a gente se conheceu num ambiente exatamente como tu falou, de amigas, e que tu sempre foi muito comunicativa, sempre demonstrou muita autoridade, tanto na tua presença quanto na tua fala, e sempre preocupada em todo mundo ficar bem, e conversar, e fazer conexões. Então, a tua transição foi Eu acho perfeita. que, independente do que a gente for fazer, sabe, gurias? Seja vender um produto ou seja vender um serviço, fazer com verdade. Não tem como dar errado. Não Sim. tem como dar errado. Isso é um fato. Tanto que em nenhum momento dessa minha transição eu fiquei com medo, sabe, de fracassar, ou de não dar certo, ou de achar que eu tinha feito uma decisão errada. Porque eu fazia com tanta verdade e com todo o meu coração mesmo, que eu não tinha dúvidas de que isso ia dar certo. Agora, o que eu não imaginava é que ia dar tão certo, né? Porque agora, no Dia das Mães, a loja completa 4 anos. Se a gente for pensar numa criança de 4 anos, ainda é muito bebezinha. E hoje a gente fala de uma loja onde a gente tem 35 mil seguidores, 35 mil pessoas, conexões. Eu gosto de ver o Instagram não como número, mas como pessoas que estão ali todos os dias nos assistindo, né? Porque a rede social é um palco pra gente. Sim, E é o único palco onde a gente consegue sozinha com certeza. arrecadar tanta gente pra nos assistir, né? Então, e essas pessoas que nos seguem, que entram no nosso Instagram, que gostam do que assiste, que é um escarcel aquilo, é uma palhaçada, quando É vida real, é vida real. Total. É tu, Total. É tu inteira, assim. O tempo por isso que eu falei, todo. A tua essência tá na hype. Tanto que assim, né, Laís? conecta. Quem me encontra na Hype, ou no mercado, ou aqui, ou na minha casa, vai ver exatamente o que tá vendo A agora mesma nessa pessoa. câmera. É isso. Não é um personagem. Então, assim, eu não vou lá e grito bom dia, bonitas, que é o meu jargão, e aí vão me ver carrancuda. Não. Aquela é a Bruna sempre. A Bruna mãe, a Bruna advogada, a Bruna empreendedora, a Bruna amiga. Essa sou eu. Então, quando eu falo de vender verdade, eu também falo sobre isso. Sabe? Eu vejo muita gente, assim, com uma rede social ali, toda trabalhada e tal, e te encontra na rua e não é capaz de cumprimentar essa pessoa, entendeu? Ou pior, que seleciona cliente. A gente atende na nossa loja, gurias, a tia que vem varrendo a folha da rua e vem lá tomar um cafezinho com nós, e gente que estaciona seus carros milionários ali e desce. E essas pessoas, pra mim, são exatamente iguais. Exatamente iguais. Entendeu? Eu não trato uma diferente da outra. Porque, além de tudo, eu acho que quando a gente tem um negócio, a gente precisa lidar com ele como a gente gostaria que fosse com nós. Então, quando as pessoas entram na minha loja, é isso que eu quero. Que elas se sintam acolhidas. Tanto que a primeira coisa que eu faço nunca é mostrar peça, né? A G que vai lá, a gente senta, a gente toma um café, a gente fala sobre a vida, sobre os filhos, reclama sobre coisas, fofoca. E aí, depois, se quiser, a gente olha a roupa. Senão, tá tudo bem também, sabe? Porque é sobre a experiência do espaço. É uma experiência humana. Exato. E tá difícil hoje em dia, né, gurias? Muito difícil. Muito. E com certeza foi isso que deu certo, que é o diferencial da Hype. Porque até pra quem tá nos assistindo, que esses 35 mil seguidores que tem hoje, pode ser que comparado aí, tem muitas lojas que tem também, mas é incrível. Tu posta uma roupa, dá 2 minutos já tá esgotado. Então não Já são... perdi várias. Já perdi várias ali. Tem que ativar lá o sininho, porque, gente, é real. A Bruna coloca uma roupa ali, e a tua curadoria que tu faz é impecável. É realmente e ela ainda com é essência. baseada, amiga, nisso, no que eu vestiria, sabe? Porque eu também acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de hábitos saudáveis, entendeu? Eu não teria, então, como ter uma loja que vende
aquelas comidas de passarinho, assim, sabe? E não sei o que, as granolas, coisa. Como que eu vou vender um troço que eu não consumo? Sabe? Então, eu também acho importante que, independente do que a gente for fazer, de novo, tem que ter o feeling pro negócio. Não adianta eu, que não tenho essa vida saudável, ir lá e abrir uma academia. Sim, não, Eu nem não consumo conecta, isso. não vai conectar Entendeu? nunca. Como é que eu vou conectar com a pessoa? Agora, vem me falar de roupa e de moda, que aí a gente flui o papo, sabe? Então, eu também acho que quando a gente for ter essa ideia, tipo assim, tá, eu não gosto mais disso, eu quero fazer uma transição. Primeira coisa, o que tu gosta de fazer? Porque eu acho que as pessoas estão muito nesse mercenarismo. Não que eu não gosto de dinheiro, porque eu sou capricorniana e eu amo dinheiro. Mas eu acho que é muito tipo assim, eu vou fazer isso porque dá dinheiro, eu vou fazer isso porque tá no hype, eu vou fazer isso porque todo mundo fala. Tá, mas e tu gosta? Porque se dedicar pra algo que tu ama é muito diferente do que se dedicar pra algo que tu quer ganhar dinheiro. O pensamento tá muito dinheiro vem, invertido. né? O dinheiro, ele vem junto quando tu tá com a coisa fluindo, né? Gurias. Se tu foca só no dinheiro, parece que demora pra ele verter, assim, né? E mesmo Porque daí tu vai fazendo um esforço muito grande, né? Com certeza. E mesmo esse pensamento invertido, mesmo as pessoas que abrem um negócio, eu quero abrir um negócio que dê dinheiro, tá? Não vou pensar no que eu gosto, mas no que dá dinheiro. Ele vai ter um tempo de duração, porque a pessoa não vai sustentar isso Tem uma por data de muito validade, tempo. né? Tem uma data de validade. Porque quando tu não faz o que tu gosta, o que tu ama, isso não vai durar por muito tempo. E aí vai ter sempre uma outra coisa. Então, esse pensamento invertido, a gente vê muito, porque as pessoas não veem mais, não param pra pensar, às vezes nem sabem o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria, o que vai me fazer feliz no trabalho, né, como profissão. Bem isso. E é bem isso mesmo, é essa inversão de valores, né? E quanto custa isso, né? Abrir um negócio pra ganhar dinheiro. Claro, né? Pelo amor de Deus, gurias, não vamos ser hipócritas aqui. Quem é que não gosta de dinheiro? Todo mundo. Mas é que nada paga o fato de acordar todos os dias e ir pra um lugar onde tu ama fazer aquilo. Tanto que pra mim, ir pra Hype não é ir trabalhar. Sabe? É ir viver. Eu fico ansiosa. Quem é que vai vir hoje? Quem é que eu vou encontrar? Quem é que eu vou tomar um café? Sabe? Como é que eu vou... Quem é que eu vou conhecer? Qual vai ser o babado? Qual vai ser o assunto? Exatamente isso, sabe? Eu vou ansiosa pra fazer tudo isso. Que a advocacia já não tava mais me trazendo isso. Eu fui muito feliz por muitos anos, mas não era mais com esse brilho no olho que eu fazia. E aí eu não acho justo nem comigo, nem com o meu cliente. Sim. Sabe? E então, assim, ó, com certeza essa minha transição foi uma das escolhas mais acertadas na minha vida, Gris. Que legal. E falando em transição, né, Bruna, não tem idade, né? Eu acho que tu fez essa transição o quê? Com 30? 31? Exatamente. Com uma criança pequena, né? E a gente vê muitas pessoas, quando eu chegar lá em tal idade, quando meus filhos estiverem criados, quando, sabe? É sempre o quando. E esse quando não pode não chegar, né? Então, parabéns pela tua coragem, parabéns pela tua história. Acho que ela tem muito a nos inspirar. Eu acho que a primeira vez que eu te vi, eu já conhecia a Hype por intermédio da minha irmã, que eu fui buscar uma peça pra ela, daí virei cliente. E eu te encontrei no café, na parte ali do me fugiu o nome. Do Bosco. Tu grávida, disse, nossa, já tá quase. Não, menina, falta mais 3, 4 meses ainda. Eu disse, meu Deus! Eu tava explodindo, né? Tu tava super grande já. Daí que eu entendi. São gêmeos, ok. São gêmeos. Tá, tudo certo. E aí eu gostei, conectei com a energia, tanto que eu sou cliente, né? Quem me atende sempre é a Aline, uma querida. E tô sempre lá, acho maravilhoso, porque eu me conectei. Eu conectei com o estilo da roupa, com o estilo do atendimento. Eu falo com as meninas pelo WhatsApp, eu vou lá e eu digo, nossa, essa aqui. Tá, mas essa aqui não tá legal. Aí, sabe? Então, eu acho que isso tudo que tu falou conecta muito com com a tua essência e com essa transição e com o cenário todo que tu cria dentro do teu eu, né? Porque tu tá expondo aquilo, a tua verdade. Então, nossa, eu super admiro. Isso aí. Bom. E com certeza dentro da Hype, essas conexões, o mundo feminino ele traz isso, porque diariamente tu escuta muitas histórias inspiradoras, lições de vida, que a gente como mulher, empreendedoras, temos os nossos desafios, às vezes a gente acha, nossa, eu não vou dar conta disso, isso é uma dificuldade que eu não sei se eu vou superar, como eu vou resolver isso, eu sou mãe de uma menina de 5 anos, que é a Antonella. A Laís também é mãe, né? Uma menina de 13 já. Adolescente. Ana, sim, é outra fase. Então, todas nós, mulheres, vivendo nesses ambientes, tem essa troca que é muito valiosa, que a gente nos fortalece uma outra. Mulher não é
um ser muito fácil, né? Vamos ser honestas. Eu vejo hoje em dia... Não, imagina. né? De lidar. Eu vejo hoje em dia uma querendo mais puxar o tapete da outra do que efetivamente apoiar e ajudar. Então, quando eu posso fazer essa conexão, assim, de trazer pra perto e de mostrar, porque as pessoas falam muito sobre isso. Meu Deus, Bruna, como é que tu dá conta? Eu não dou. Essa é a verdade, eu não dou. Quem é que disse que tem que dar conta? Exatamente, sabe? Então, tipo assim, é porque as pessoas veem que eu tô sempre rindo, que eu tô sempre fazendo, mas é que eu vou indo. Chorar e rir eu vou ter que fazer, então eu vou fazer rindo, entendeu? E tipo assim, ai, meu Deus, tu sai com as 3 crianças de dentro de casa, como é que tu faz? Gente, eu sou a mãe delas, né? Se eu não vou conseguir ordenar esse circo, quem é que vai? E eu não vou ficar dentro de casa, eu quero sair, eu quero ir pro clube, eu faço o quê? Arrumo essas mochilas, vou indo, boto todo mundo no carro, boto o cinto e a gente só vai. Nem sempre eu consigo organizar esse trajeto. Às vezes a música tem que ser mais alta pra não ouvir o choro. Às vezes tu salva o que tá mais roxinho e deixa o outro chorando um pouco mais, entendeu? Escolhe, peraí, qual que tá precisando mais? Isso! Exato! Às vezes tu só vai se tiver sangue, senão deixa, sabe? Então, essa coisa, tipo, tirem da cabeça também que as pessoas dão conta. Não dão, imagina. A gente não dá. A diferença é como eu lido com isso. Essa é a verdade. É a mudança de mentalidade. Total. Tanto que, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu realmente, se eu morrer amanhã, e tomara que não, eu vivi muito, porque todos os dias, quando eu abro meu olho, eu penso, ganhei mais um dia. Eu vou fazer valer a pena, entendeu? E eu realmente faço. E eu acho que essa é a diferença, entendeu? É aquela história do copo meio cheio, meio vazio, que eu nem sei o que significa direito, mas o meu eu vejo sempre muito cheio e espumante ainda, sabe? Maravilhosa. Que eu acho que fica muito mais fácil, facilita. Porque criança, problema todo mundo tem, conta todo mundo tem, coisa pra resolver, perrengue familiar, sabe? À beira de um divórcio, no dia seguinte ama, no outro dia odeia, os filhos que faz, o filho que não faz, todo mundo tem. Se a gente é humano, a gente tem esse tipo de coisa pra resolver, entendeu? Sim. A diferença é essa. Eu vou me lamentar pra resolver isso ou vamos brindar e vai se resolver, entendeu? Essa eu acho que é a diferença. Eu acho que é por isso que talvez as pessoas olhem e digam, ai, meu Deus, é que pra ela é fácil. Porque o quê? Pra quem vê de fora, né? Ninguém veste a tua camisa, ninguém tá dentro da tua casa, Não, sabe? ninguém. É exatamente isso, sabe? Ai, mas tem dias que a gente cansa, assim, tipo, tá, um dia de folga, pelo amor de Deus. Mas lógico. Um dia, assim, um pouquinho. Mas, amiga, E é outro importante, dia... é importante a Sim, gente muito. respeitar esse nosso momento, Uhum. porque como a sociedade em si cobra muito, porque tu tem que estar bem arrumada, com uma postura, tu tem que ser pontual, mas aí tu tem filhos, às vezes os filhos não querem sair de casa, faz uma mãe, a gente que tem mais pequena, né? A Ana já passou essa fase, né, Laís? Agora já é uma fase um pouquinho diferente, assim, Que né? não que seja melhor, né? Não, é que nem videogame, Todas- né? Cada fase a gente só vai o desafio um pouquinho maior, assim. E aí, às vezes, a gente não consegue nem sair de casa direito. Mas tem que dar conta, né? Tem que estar ali, tem que fazer as coisas, tem os compromissos, tem o trabalho, tem cliente pra atender, tem conta pra pagar também. Sim. Então, é exatamente isso que tu falou. É a mudança de mentalidade que tá, ok, eu preciso fazer, ninguém vai fazer por mim. Exatamente. A gente precisa mudar essa mentalidade que, todo mundo dá conta, é tudo perfeito, a Bruna não chora, ela não tem um dia lá que ela quer largar tudo e fugir. Sim, todo mundo tem. Mas é como tu lida. Tu tem essa vulnerabilidade, tu tem essa consciência que, tudo bem, tá tudo certo, eu não tô me sentindo bem, eu tô cansada, tô exausta, E que bom e eu que a gente não é robô, preciso, né? Isso é Exato. humanizar, né? Exatamente. A vida real é isso. Verdade. E aí eu vou ficar aqui em off um dia, me deixe, ninguém fala comigo. Não, tá Até tudo eu me bem. recuperar. E aí no outro dia, tudo Tá certo. tudo bem jogar toalha, né? É isso que eu falo. sim. Não tem. Tanto que às vezes o meu dilema é tipo assim: se eu boto eles no lixo orgânico ou no seco, sabe? Porque eu fico pensando, meu Deus, alguém pega essas crianças, eu vou fazer uma rifa, eu vou doar. Daí dá 5 minutos. Ai, amorzinho da mãe. Sabe? Então é isso, mãe também oscila. E tá tudo bem. A gente tem que descansar e não desistir. Exatamente. Não sei se vocês sentem também a diferença da nossa relação com os filhos, que isso tu acabou de falar, que a gente briga, quer dizer, mas depois, dá 5 minutos, estão lá pegando no colo de novo. O homem não é assim com a criança. Eu tenho essa percepção. Nós, mães, a criança pode estar surtando. A gente vai surtar com a criança, dá 5 minutos, pega no colo, vem aqui, meu filho. Eu tenho a impressão que o homem não faz assim.
Não sei se vocês têm essa impressão Vamos também. entrar mesmo? Porque daí eu tenho um script bom aqui também pra falar sobre o pai. Não, os pais são maravilhosos, mas eu digo na questão do nosso olhar, assim, com a criança, né? Nós, como mães, a gente tem um olhar. Teve um dia até que eu ouvi, eu li um texto que sempre cai na mãe. É sempre com a mãe, né? Porque a criança tem uma ligação diferente com a mãe. E aí, essa questão que tu falou de a gente ser a Mulher Maravilha, a gente se torna 2, 3 vezes mais uma Mulher Maravilha, porque a gente tem a nossa cria, o nosso, sabe? Eu Tu entende? Tu entendo pega a o criança, que tu bota fala no- e eu vivo isso, vivencio isso diariamente, porque tanto eu quanto a Laís não somos separadas. Divorciadas, Então, e eu vejo isso, são pais maravilhosos, Sim, né? não tem... E recentemente até tô vivenciando isso, que a gente é muito mais sensível, e aí eu também tô buscando Terapias. terapias, E medicações, ler, afins, ler, yoga, buscar, meditação. Cartas e tarôs. buscar, ler e entender melhor por que isso acontece. Se a gente é realmente, o problema é comigo, é com o filho, é com o pai, o que tá acontecendo? Porque às vezes também a gente não sabe nem identificar. E aí eu li que a criança, ela se sente segura com a mãe. Isso. Então, quando ela tá... Aquele momento, assim, ó, de birra, de manha, que chora, que a gente não sabe por quê, é porque a criança, ela tá se sentindo tão segura com a mãe, com a gente, que ela tá sendo ela 100% vida real também e botando pra fora todas as emoções. Chorando, ela se sente segura. Por isso que os... É um ponto seguro de poder desabafar. Exatamente. Porque daqui a pouco com o pai, né? Desculpa te... Mas com o pai, aquelas... Não, eu preciso ser Isso aí. sempre assim, mas eu sei que com a Eles são mãe- muito inteligentes emocionalmente desde muito pequenininhos, desde bebês. Eles já sabem com quem que eles podem mostrar as suas vulnerabilidades. Então a solução é a gente nascer pai na próxima Esse aí. Ai, não nasceria. Não... Ai, deu mãe pra mim 1000 essa vezes. vida e chega que eu tô exausta. Adeus, deu. Ai, apesar do cansaço, gurias, e falando agora que eu tô numa fase diferente da de vocês. Os teus estão Sim. meio pequenininhos, o teu tá no meio do caminho ali, né? É, Eu a já primeira tô- adolescência, É. a Antonella tá. E eu tô com uma menina de 13 anos, que é praticamente uma mulher já. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu sou uma adolescente ainda. Eu recém saí do negócio, sabe? Tenho uma Vocês adolescente têm em casa. essa mentalidade ainda? Sim. Porque às vezes eu entro na minha casa e vejo 3 crianças e falo, cara, quem é que é a mãe dessas crianças? Cadê a mãe dessa Meu Deus, sou eu! E às vezes eu não sei o que fazer, sabe? Eu penso, cara, mas quem que vai cuidar de mim? Exatamente, eu tenho essa sensação, porque daí a Sério? gente, meu Deus, tá bom, ela Também surtou de tal coisa, tá, eu faço o que agora? Cadê o livro? Cadê Ah, o negócio? bom. Onde é que eu vou Cadê o consultar? manual? Cadê? Eu Peraí, tenho muito manual de isso às vezes, instrução. sabe? E às vezes eu penso, cara, eu tenho 35 anos, haja como alguém de 35 anos. Mas eu sou jovem. E às vezes eu quero sair correndo, sabe? Tipo, ai, alguém resolve isso pra mim. É bem isso. Que Só bom quero sair sem saber que eu não destino e tô voltar daqui sozinha. 2 dias. Exato. Ou, tipo, eu quero fazer a birra também. Eu quero me jogar no chão e chorar, sabe? Ai, e eu não sei se vocês também têm a sensação de pegar o ranço dos filhos. Não dos filhos, mas dos amigos dos filhos, quando acontece alguma coisa com os filhos. Tipo assim, uma amiga lá brigou com a minha filha, eu não gostei do que ela falou pra minha filha, eu tomo as dores e cadê aquela pirralhinha ali? Vamos conversar, Entendi. sabe? De defender, assim, aquela coisa de mãe. Então, amiga, Vai. olha só. Eu ainda não tenho esse tipo de coisa, porque a Catarina tem 4 anos, né? Então, eu acho que essa picuinha ela ainda não me traz. Mas, por exemplo, eu super acho que eu dou conselhos bons pra minha filha de 4 anos, né? Aí um dia ela me falou assim, mãe, olha só, hoje a fulaninha foi na escola, tipo, fantasiada e tal, e ela tava muito mais bonita do que eu. Eu falei, filha, negativo. Tu é muito mais bonita. Olha que linda que era a tua fantasia. O que a minha cabeça queria? Mostrar pra ela que ela era tão bonita quanto a colega dela. E aí eu falei, filha, não, tu tava muito mais bonita, tua roupa era linda, tua fantasia era maravilhosa, tu é maravilhosa, blá, 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 blá. Tá. Aí no dia seguinte, ela entrou no carro, falou assim, mãe, olha só, não se preocupa. Eu já falei pra fulana que tu acha ela feia. E tá tudo bem. Eu imagino a Catarina falando isso agora. Entendeu? Só que não foi isso que eu quis dizer. Mas Mas foi isso que eu disse, entendeu? Porque eu falei, não, tu é muito mais bonita do que ela. Então eu fico pensando que, tipo, ali sim, eu já comprei essa briga, sabe? Mas eu acho que nunca, a gente nunca vai acertar todas. Na minha ideia era, tipo, aumentar a autoestima da minha filha, que já é bem elevada, inclusive, sabe? Ai, ela é Sim, tão e ela já faz até fofinha, tutoriais de sim, maquiagem. mamãe. Sim. Mas eu entendo, Laís, eu tento não ter isso, porque são crianças, né? Assim,
tua fase agora da Ai, da gurias, Ana é mas aí maior. eu fico muito Mas a assim. Antonella já trouxe várias situações e eu tento sempre ver sem nenhum julgamento e entender o que aconteceu. Ai, eu julgo, O que desculpa, eu- eu sou uma mãe que Perdão, julga. Deus. Ai, eu fico Perdão. assim, sabe? Tá tudo certo. Não sei se no futuro também não vai ser. É. Mas essa relação que tu falou de beleza, eu vejo ela competindo comigo. Ah. Nós três somos mães de meninas. Tu teve essa fase com a Ana? Com a Ana, A não. Antonella, todos os dias eu tento me arrumar, e aí eu me maquio, me arrumo, e às vezes, quando ela tá um pouquinho mais assim chateada, ela me olha e fala: mãe, você tá muito mais linda, e ela fica chateada. E aí eu tive, isso já faz uns 2 anos que eu venho construindo com ela, e eu falo pra ela: filha, tá tudo bem, você, na vida, a gente tem várias pessoas que são mais bonitas que nós, porque tu tá vendo só o exterior, porque a verdadeira beleza é o que tá dentro do nosso coração, as atitudes, as palavras, e aí eu tento mostrar o verdadeiro valor da beleza pra ela, que não é o exterior. Ai, amiga, E tu é bem tento- culta? Mas é que eu vou Mas falar, é que não, vai mas dizer é não, né? o que Fala, eu... não, a gente é maravilhosa e se ficar ruim faz uma cirurgia Mas- plástica. Lá na frente a gente Também arruma isso aí. Ai, mãe, ela é mais bonita, não tem problema. Imprime essa foto, a gente já leva lá com 18 tu já faz a cara Mas, igualzinha. eu senti isso É muito. difícil, não, difícil. falando bem sério. É, porque difícil. eu me preocupo com o que ela vai ser Lá na na frente. adolescência, lá na frente, sabe? Os princípios e valores. Só que isso tem que ser constante, porque o dia que tu, assim, ó, vacilar, tropecei e falei assim: ai, filha, tu tá mais linda, não dá bola, ignora. Meu Deus, eles levam isso como verdade, tudo que tu ensinou, que tu falou durante 1 ano, elas esquecem. Pá, Gurias, é que é muito difícil isso, né? Sim. Vamos falar sério. É. É assim, ó. Por exemplo, eu acho que a criação que a gente dá pras nossas filhas, ela é muito diferente da que a gente recebeu. Com certeza. E não tô diminuindo Não, nenhuma são nem outra. fases diferentes. São fases e diferentes. conforme vai... Então, por exemplo, a minha mãe não era uma mãe que sentava e debatia esse tipo de coisa comigo. Então, eu criei a minha autoestima, né? Sim, eu odeio comigo essa também foi palavra assim. que é empoderar, mas eu me empoderei sozinha. Uhum. Até porque, vocês não estão vendo, mas eu tenho 1,49 m. Eu não tô nem encostando o pé no chão, que o pessoal aqui do estúdio levantou a cadeira, nem encosta o pé no chão. Mas eu sempre fui muito pequena, né? Então, esse tamanho eu tenho, tipo, que desde os meus 7 anos, provavelmente, né? E eu nunca fui uma adolescente bonita. Hoje eu tô linda, 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 linda. E naturalzinha, graças a Deus. E eu nunca fui uma menina bonita. Só que como eu sou assim, tipo, que eu papeio, que eu converso, que eu sou engraçada, todo mundo me queria no meio. Então os meninos, eles não me queriam junto, porque eles queriam me beijar na boca. Porque Então, legal. eu era amiga das bonitas e eu intermediava, que eu sempre fui muito boa na conexão, entendeu? Então eu tava sempre nas festinhas, nos eventos, eu era amiga que todo mundo queria por perto. Líder. Mas eu nunca fui a pessoa que as pessoas se encantavam, Uhum. entendeu? Mas aí eu construí isso. E aí, eu, comigo mesma, pensava, tipo, não, vou ficar bonita, vou fazer ser bonito, eu me achei que eu tô bem. Tanto que assim, ó, vou contar uma história rápida, posso? Pode, claro. O meu pai é caminhoneiro e a minha mãe dona de casa, né? Então, assim, os meus pais sempre quiseram me dar um mega estudo. Na melhor escola, no melhor curso de inglês e tudo mais. E nem sempre estudar na melhor escola, quando tu não tem um poder aquisitivo igualado aos teus colegas, seja a melhor decisão. Uhum. Então, eu sou de Erechim, né? Eu tô em Caxias do Sul há 7 anos. Então, lá em Erechim tem uma escola que é onde... É uma escola particular, onde estudam filhos de médico, de advogado, de toda essa galera. E existe um pórtico. Então, as pessoas... Vai chegando o carro, vai parando, tira o filhinho, desce o carro. Nananana, tá. E aí, como todo mundo tinha um poder aquisitivo gigantesco... Chegava o Audi, e aí o tio abria e descia o coleguinha. Chegava, na época tinha a Blazer, e a BMW. E aí vinha eu com o meu Voyage a álcool quadrado, que era o que meu pai podia comprar naquela época. Então minha mãe acordava meia hora antes pra apertar um afogador do carro, pra ligar o carro. Álcool, sim. Entendeu? No inverno. Sim. No inverno, porque senão ele não liga e não podia desligar. Então ela começava a abrir Aquele e negócio do levantar. álcool, aquele cheiro do... Exato. Ela começava a entrar naquele pórtico e ela não podia parar o carro. Então eu descia com o carro em movimento. Ela falava, vai, eu tô diminuindo, vai. Amigas, e eu abria aquela porta Desenvolvendo e eu, habilidades desde... saía correndo. O que acontecia? Eu sabia que as pessoas iam rir de mim por causa disso. Porque adolescente é bandido, entendeu? Sim, Eles adoram. Adolescente adora fazer uma confusão. E eu não sei como eu já sabia disso. Então eu sabia que eu ia ser motivo de chacota. O que eu fazia? Eu fazia piada antes que eles.
Entendeu? Então era bem isso. Galera, ganhei hoje. Vocês viram a velocidade que eu vim? Porque eu tô desenvolvendo uma nova modalidade agora. Sair do carro em movimento. E aí eu já chegava com essa piada e nenhuma outra era engraçada. Entendeu? Porque eu mesma fazia piada. As piadas mais tu mesma engraçadas. colocava. Eu mesma fazia. Então, tipo assim, eu criei esse negócio porque aí eu fazia piada, as pessoas gostavam, ninguém fazia piada de mim e a gente seguiu o baile. Sabe? Então, várias coisas dessas eu criei. Então, talvez hoje, o fato de eu ser meio... que tô nem aí pra nada mesmo, eu acho que eu desenvolvi, sabe? E não foi minha mãe que sentou comigo e falou, olha, filha, a gente não tem condições, então tu Sim. precisa ser forte. Mas eu via eles, eu entendia a realidade deles, que também é diferente de hoje, porque os adolescentes não acham que a gente é a amiga rica deles, né? Eles não entendem sobre isso. Então eu via a dificuldade deles em pagar aquela escola, o quanto eles queriam que eu estudasse e tal. E eu não estudava, porque eu detestava, eu não era boa, mas eu ia. E então, assim, eu desenvolvi isso, sabe? Mas eu acho que os adolescentes de hoje não têm essa capacidade. Não tem. E é por isso que a gente tem que estar nessa retaguarda o tempo todo, falando, fulaninha, olha só, presta atenção. Fulaninha, olha só, vamos lá, sabe? E é muito Sim. mais difícil ser mãe hoje, gurias, do que há 30 anos Ah, atrás. com certeza. Eu tive esse papo com a minha mãe esses dias. Digo, mãe, eu não tô te culpando a forma como tu me culpa. Longe disso. Só que hoje eu tô tentando fazer diferente com a Ana, né? Tu veio numa criação comigo, com o jeito que tu conseguia, com o jeito que tu aprendeu. Porque é uma coisa que vai passando de geração em geração. Então, ela aprendeu com a minha nona, como ela ser. Aí comigo ela foi assim. E eu tenho um jeito diferente de fazer com a Ana, né? Então, essa evolução vai indo. Só que o adolescente de hoje, ele não sabe exatamente. Não. Então, voltando àquele teu assunto que tu tava falando sobre a questão da beleza e tudo mais, há uns 2 anos, mais ou menos, a Ana trocou de escola, teve uma transição, teve outras colegas com essa transição também, e tem essa questão do adolescente ser ruim, de ele não saber ainda, de não discernir. Então, é aquela coisa assim, bah, mãe, eu preciso ir bonita pra escola. Eu preciso, porque é pra se inserir. E a gente como mulher, nós como mulheres, também temos muito isso. Ai, eu preciso pra me inserir. Precisa. Se aceita, né? É, muito assim. Então, eu tenho todo o trabalho que eu faço todos os dias com ela pra dizer assim, filha, tu é maravilhosa, tu é linda, tu quer te arrumar perfeito. Eu acho que a vaidade tá tudo certo, aquela que faz com que a gente se sinta melhor, mas não pros outros. Sim. Pra ela mesmo, sabe? De se arrumar e dizer assim, bom, hoje eu tô maravilhosa, eu vou sair. E tudo bem se um dia tu não tiver, né? Mas desvincular essa coisa de aceitação. Sim, de Pra aprovação. Exato, de aprovação com a beleza, sabe? E mesmo nas situações de que nem tu comentou que tu tinha na tua escola, né? De daqui a pouco eu ter, pra não receber uma chacota, já mudar a forma como tu age, né? Então acho que é bem importante também conduzir isso. Porque elas daqui a uns anos vão ser mães também. Né? É. Então a gente tem que tentar fazer uma base. E não vai ser perfeito, né? Eu já falei, a tua poupança ali, a tua reserva pra terapia já tá sendo feita. Depois tu trata na tua terapia de adulta. Agora eu tô tentando fazer o melhor que eu O posso. meu melhor. Isso aí. Bruna, e fala pra mim, pra gente aqui, pra todo mundo que tá ouvindo, a maternidade, a gente, com todo esse papo já agora, a gente já mostramos que é a primeira vivência ou o desafio maior de liderar, porque a gente tem que liderar crianças e que não têm a mesma maturidade, o mesmo entendimento que adultos. Mas a gente já tem que desenvolver essas habilidades de liderança, de, resolver conflitos. E como que tu vê, qual que é a tua visão disso no teu negócio? Tu acha que ajudou? Qual que é a tua visão sobre a liderança em casa, com os teus filhos, e no trabalho, e como profissional? Eu acho, Gê, que nem eu falei pra vocês, eu não consigo mudar o personagem, né? Então, eu sou o que eu sou em todos os lugares que eu estou. O que acontece? Hoje a minha maternidade, ela é muito leve. Então, eu sempre digo que a minha casa é uma baderna, mas tem gerência. Então, os meus filhos, claro, que os gêmeos ainda são muito pequenos, eles têm 8 meses, mas a Catarina, então, que a gente já viveu um pouquinho mais, a Catarina sempre foi uma criança que teve muita liberdade, muita, e ela tem até hoje. Tanto que na minha casa, a gente tem um caldeirão, que eu falo que é o caldeirão da bruxa, que é onde é cheio de doce. A minha casa tem livre acesso com doces. A Catarina não é uma criança que come doce, porque ela sabe que tem. Quando ela quiser, ela pode acessar o caldeirão da bruxa e comer o doce. E aí eu noto que quando vem algumas crianças lá pra minha casa,
a primeira coisa que eles fazem é abrir aquela gaveta e se entupir de doce, sabe? Então, eu sempre tentei mostrar pra ela que ela não precisa exagerar em nada, porque tudo ela pode ter. Então, assim, mãe, eu posso brincar com água e farinha? Pode. Mãe, posso brincar com argila? Pode. Mãe, posso... Pode. Tudo ela pode. Mas eu sempre mostrava os limites. Então, assim, tu quer brincar com tinta guache? Ok. A gente vai montar esse espaço e daqui tu não pode sair. Posso me pintar inteira? Pode se pintar inteira. Desde que depois tu sai daqui e a gente vai pro banho. Então, ela sempre podia tudo, até ali. Sim, sabe? Limites. Então, eu sou uma pessoa aonde eu lidero as minhas crianças dessa forma. Eu dou toda a liberdade que elas precisarem. Então, assim, hoje a Catarina foi uma criação muito feliz, até agora, sabe? De ela ter esse espaço. Então, assim, a Catarina sabe exatamente o que ela quer. Tanto que ela também teve a transição da escolinha para escola grande agora, e a gente contratou uma psicóloga para avaliar ela, para ver como é que ia funcionar o psicológico dela. Ela falou, a Catarina tá extremamente pronta. A Catarina não depende de ninguém, ela não depende de amigos. Ela faz o grupo dela e ela faz o que ela quer. Então, assim, ó, era o dia do brinquedo. Todas as amigas iam brincar de comidinha. E ela queria andar de bicicleta, ela vai andar de bicicleta. Sabe? Ela é muito autoritária, assim, autoritária num bom sentido, sem sabe? precisar depender pra segura das escolhas dela. Ela não é aquela criança que é influenciável facilmente. Ela não é indecisa, ela gosta de brincar com isso, ela gosta de comer isso, com isso. Então, provavelmente com os gêmeos vai ser dessa mesma forma. Então, no meu negócio, eu faço exatamente isso. Então, hoje, cada um sabe o que tem que fazer dentro da loja. E eles são livres pra fazer, entendeu? Até eu achar que ou passou do ponto, ou não era pra ser assim. Mas toda a minha equipe trabalha como ela gostaria. Porque é isso que eu faço, de novo. Como eu gostaria de trabalhar numa empresa? Eu queria ter alguém que estivesse sempre em cima, ou eu queria ter a liberdade de criar, de construir, de poder apresentar alguma coisa pro meu chefe não, pro meu líder, porque assim, ó, nem sempre quando a gente trabalha pra alguém, a gente quer dinheiro. Às vezes a gente quer reconhecimento. De, tipo pertencimento, assim, né? cara, que trabalho massa que tu fez, entendeu? Parabéns, nossa, que ideia legal. Às vezes a gente quer isso, a gente quer essa fala, a gente quer esse tipo de reconhecimento, de se sentir pertencente ao grupo, entendeu? E não a pessoa que faz tal coisa. Automático. Então, hoje, a minha loja, ela funciona exatamente dessa forma, exatamente como é a casa. Todo mundo tem liberdade pra fazer exatamente o que quiser. Óbvio, né? Dentro de um... Todo mundo é muito responsável também. Sim. Mas tanto que assim, ó, todos os dias alguém vem, ô Bru, e se a gente fizesse tal coisa? Bora, vamos fazer, vamos tentar. E sempre essas ideias, elas foram positivas, sabe? Mudou pra um negócio melhor. E elas se sentem muito livres ali dentro. Todo mundo gosta de estar ali. Se tiver que estar um pouquinho a mais, ou tipo um feriadão que a gente precisa trabalhar, ninguém nunca reclamou de estar presente ali, porque realmente é uma grande família. Porque é leve. É leve. Tem essa questão da liberdade, eu acho muito bacana isso. Muito. É uma liderança humanizada, com respeito, uma liderança com mais liberdade, mas impondo limites. Mas com um limite que não te dá medo, digamos assim. Sim. Nossa, sabe se eu... E, gurias, eu vou falar outra coisa pra vocês. Eu acho que quando a gente vibra nesse estágio, assim, tipo assim, de ser leve, das coisas fluir, acontece. E as pessoas vêm. Porque é inacreditável. A minha equipe é redonda hoje. Todas as pessoas que estão lá dentro, eu poderia ter desenhado elas. Porque elas são exatamente como eu quero, como eu gosto. Então, parece que tu acaba atraindo, entendeu? Tu tá vibrando num patamar tão legal que tu acaba conectando só pessoas assim. Sim. Tanto que eu falo pras gurias, cara, até nossas clientes são desse... A gente brinca que é um para-raio de louco aquele lugar, né? Né? São clientes. Então é meio assim, tipo, tu vibra nessa vibe que parece que as pessoas se aproximam meio semelhantes, assim, sabe? Então, assim, ó, não entra carrancudo, gente que tá de mau humor já bate na porta e vai embora. É inacreditável, mas acontece exatamente dessa forma. Eu tenho essa impressão também. Eu tive já alguns casos de alguns clientes que quando não bate, não fecha negócio, daí às vezes a gente até agradece. Ai, beleza, não fechou, sabe? A gente demite cliente, né? Exatamente. E, claro, ninguém tá aqui pra demitir cliente nenhum, porque isso gera, né, dinheiro, enfim, empresa. Mas tem alguns que às vezes a gente, ok, que bom que foi. E aí vem mais 2, 3 que conecta mais com a empresa, que faz mais sentido, né? Bem isso. Sim. Vou te fazer umas perguntas, a gente vai seguir. Vai lá, tá muito vai bom. me norteando. Tu já nos deu um spoiler de como mais ou menos a tua rotina, né? Mas como é que tu faz hoje pra administrar tudo isso?
Tu já comentou que é leve, que tu faz, né? Mas como é que é realmente a tua rotina? Tá. Como que tu passo. faz pra estar no trabalho, com gêmeos, com a Catarina? Tem uma rede de apoio? Como tu faz? Medicação, né? Medicação é o centro de tudo. Tá, como é que funciona então? Hoje, como eu falei pra vocês, eu não sou daqui, eu sou de Erechim. Então, toda a minha família mora lá. Eu tenho a família do Lucas aqui, mas assim, por exemplo, a minha sogra tem um salão de beleza, trabalha pra caramba. O meu sogro é um amor, mas é homem, né? Não tem como vir lá nos auxiliar e também tem o trabalho dele. Então, hoje a nossa rede de apoio, ela é totalmente paga. Então, na parte da manhã, a gente tem uma babá, que nos ajuda até 1h30. E aí, 1h30, vem uma na parte da tarde. Então, de manhã e de tarde, eu sou assessorada. Na parte da manhã, eu acabo ficando em casa, porque a Catarina vai só à tarde pra escola. Então, assim, a gente acorda, reza e seja o que Deus quiser. Basicamente é isso. Rotina? Não tenho. Eu não tenho uma rotina. Todos os dias eu vou dançando conforme a música. Então, assim, hoje os bebês acordaram de boa, a gente fica na sala, a gente brinca, vem a babá, aí eu vou organizar alguma coisa na casa, faço um café da manhã, às vezes não dá pra tomar café da manhã, às vezes a Catarina tem ginástica, eu tenho que sair, às vezes eu tenho que produzir um conteúdo, eu paro tudo que eu tô fazendo. Então, assim, definitivamente é um dia de cada vez. Qual é o segredo? É viver um dia de cada vez. E não surtar. Entendeu? Porque assim, não é porque hoje eles dormiram a noite inteira que amanhã eles vão. Não, surpresa. Foi só ontem pra te achar que vai ser assim. E hoje nós vamos virar a noite acordado. Entendeu? Sim. Então, quem tem criança em casa, não tem assim muito como ter uma regra. Então, existe uma rotina? Existe. Eles acordam perto das 7, aí eles comem uma fruta a tal hora. Aí eu e a Catarina, geralmente, a gente almoça na rua. Então, meio-dia a gente sai pra almoçar. Então, existe mais ou menos esses horários onde o meu celular desperta. Eu penso, meu Deus, preciso botar o uniforme na Catarina pra sair, porque senão eu não vou dar conta de chegar na escola a tempo. Então, existem esses pontos de corte no meu dia. Mas, assim, de ter uma rotina, não tem. E eu vivo todos os dias do jeito que vai dar. Tipo hoje, eles acordaram com o diabo no corpo. Só pode, entendeu? Eu tô atrás de um padre, uma benzedeira, porque eles acordaram, eles só choraram, nada tava bom. E aí, tipo assim, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir fazer algo? Não, eu não vou. Eu vou sofrer por isso? Não, eu também não vou. Então, eu me sentei na sala com o meu roupão, e fiquei ali, brincando com eles, até que eles se organizassem. Queriam atenção, entendeu? E aí, depois que eles se organizaram, foram fazer o soninho deles, botei uma roupa a lavar, porque eu sou multitarefas também, entendeu? Fui organizar a cama. Tu tens a babá ali, mas tu também faz as coisas da casa. As coisas da casa. E nesse meio tempo, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, entendeu? Eu sou muito exibicionista. Eu queria ter um videomaker ao meu redor, filmando o meu dia, entendeu? Mas meu marido odeia. Odeia, ele é totalmente low profile, ele tem pavor, ele acha assim, Deus me livre. E eu adoro. E aí, nesse meio tempo, eu ainda vou me filmando, vou dando dicas, faço uma maquiagem. Então, assim, eu vou indo. E daí, eu largo a Catarina na escola e vou pra loja. Então, da 1h até às 6, eu tô de férias, na hype. Que aí eu tô fazendo o que eu amo. Que é vestir roupa, é tomar meu café e tal. E aí, depois das 6h30... Amor, daí o bicho pega. E aí é por isso que vocês vão me ver sempre com uma tacinha de espumante ou vinho, porque eu não trabalho sozinha, né, amor? Eu tenho que ter uma retaguarda ali. O remedinho, né? O remedinho. Mas é isso, gurias. É uma rotina, assim, bem frenética, entendeu? Não dá pra, assim, ter nada muito fora disso, porque senão eu não venço, né? Claro, o Lucas me ajuda. Às vezes ele geralmente é ele que busca a Catarina, às vezes a gente faz essa divisão, mas ele tem uma empresa dele que é um pouco mais séria, não no sentido que a hype não seja, mas assim, com mais reuniões, com mais presença dele, é um outro perfil de trabalho. Exato. Então hoje eu não vou de manhã pra hype, as gurias tocam tranquilamente, e à tarde eu vou e faço meu conteúdo. Então a dinâmica do meu negócio também permite com que eu tenha essa manhã. Sim, a confiança da liberdade que tu dá pra elas, o ambiente que tu criou dentro da loja te permite poder vir, enfim, né, te ausentar também, que o negócio vai funcionar com a mesma essência, mesmo tu não estando lá presente. E que, de novo, a advocacia não me daria. Porque você trabalha com prazo, com horário, com agenda marcada, e eu não queria mais isso. Não teria essa liberdade. É que às vezes a gente faz escolhas, talvez, profissionais lá no passado, que às vezes não condiz com a nossa realidade, do gosto que a gente comentou antes, né? Eu sou formada em ciências contábeis. Oi? Eu sou contadora de formação, mas não atuo, nunca atuei.
E hoje eu trabalho com uma empresa que é familiar, no mundo de decoração, estofados, todo esse mundo, assim, que pra mim faz muito sentido, Entendi. sabe? Porque eu acho que o ambiente faz com que a gente se sinta bem também. Amiga, eu Então, tenho que estofar umas coisas lá de ai, vamos fora. conversar. Tipo, de área externa. Sim. Tem um tecido maravilhoso É? que chegou. Então já deu, já consegui Muito isso bem. também. Já vou riscar da minha lista. Já consegui achou. resolver Já- isso. É uma coisa a menos. É. Mas faz sentido, né? A gente poder estar Sim. fazendo. E aí, a advocacia provavelmente não ia te dar essa liberdade. Talvez você não ia certeza não. conseguir conciliar a advocacia com 3 filhos. Né? Imagina, nunca. Nunca, Nem, né? nunca. Justamente por causa disso. Então, que bom que o universo conspira, né? E que a gente faz essas escolhas, que faz esse movimento com que a gente consiga ter todas essas E coisas, sabe né? o que é, gurias? Lá atrás também, eu digo lá atrás, porque eu me formei com 21 anos, né? Eu tô com 35. Bem, já. Eu comecei a faculdade com 17. Então, assim, lá com 17 anos, em Erechim, ou eu fazia direito, ou eu Uhum. fazia medicina, que eu não tinha capacidade, ou eu fazia alguma engenharia. Sim, Fora era isso, limitado. Eram essas 3 opções. tu entendeu? Então, dessas 3, eu vou fazer direito, Uhum. sabe? E aí eu realmente, eu gostei de trabalhar com direito, mas ele não me dava essa liberdade. Inclusive, gurias, ele não me dava liberdade nem de ser quem eu era. Uhum. Porque hoje o fato de eu ter uma loja e eu poder ir lá, abrir o meu Instagram e falar o que eu bem entender, eu não ia poder fazer isso. Com certeza. Entendeu? Uhum. Era mais Exato. podado, É né? tipo um médico, ele não vai poder abrir um negócio e falar um monte de asneira, sabe? É uma coisa que é um pouquinho mais delicada, sabe? Então, hoje, eu sou 100% liberta. Eu sou essa pessoa que eu sou por conta também do meu negócio. Porque eu não ia poder. Imagina que eu ia ser chacotada, daqui a pouco eu ia perder clientes, ou enfim. Então, é outro tipo de libertação Uhum. também, sabe? Não só profissional, mas de vida. Sim. De vida. Mas aí era um negócio tipo assim, então o que eu quero pra mim, afinal de contas? O que eu quero? Eu quero ser eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que as pessoas digam, ela é advogada, porque existe também pessoas que gostam desse diploma, sabe? Desse Uhum. nome, entendeu? Uhum. Tanto que várias pessoas me falaram, meu Deus, tu vai ser sacoleira. Falei, eu vou. Tem um preconceito. Tem, Total, grande. total, sabe? Só que aí quando a gente vai botar na ponta do lápis, a sacoleira tirava, tipo, no dia o que ela tirava no mês da advocacia. Entendeu? Com uma filha amarrada no braço, Pequenininha. comendo bolo e tomando chimarrão. Sabe? Então também é sobre isso, assim, Uhum. sobre o que eu quero pra mim, afinal de contas. Sim, parar e refletir realmente o que faz sentido pra tua vida. Exato. Agora tu falou da rotina, que tem É. essa rede de apoio, e tudo isso que tu falou faz muito sentido com os conteúdos que tu faz, Bru, porque são conteúdos interessantes, não são repetitivos, porque é a vida real, sem rotina. Um dia de qualquer uma coisa coisa. tu cria um conteúdo e é interessante, porque Uhum. não é aquela coisa monótona. Ah, agora eu vou tomar meu café, agora eu vou treinar, agora eu vou pro yoga, agora eu vou pra aula de música com as crianças, agora não sei. Não tem isso. Às vezes tu aborda uns assuntos, umas coisas que é maravilhoso te acompanhar e é muito bom. Dá uma vontade, assim, de, não, a gente vai dominar o mundo. Essa é a As ideia. mães, a gente tem toda a força, sim, nós somos super heroínas e a gente pode qualquer coisa, né? Fala pra gente qual foi o maior desafio que tu enfrentou com a maternidade e que tu teve que fazer uma escolha, assim, entre negócio, profissional e a maternidade. O que foi mais desafiador pra ti, vendo esses dois lados? Eu acho, gurias, que a culpa, sem sombra de dúvida, essa é a palavra. Culpa no sentido literal dela. Nasce Tá? uma mãe, nasce uma culpa. Várias, né? Porque o que acontece? A gente faz milhares de escolhas por minuto, eu acho, né? Mas quando a Catarina nasceu, então que eu fiz essa escolha de vender roupa, e aí o negócio começou a ficar, degringolou assim a minha casa, porque a fulana chegava pra ciclana e falava, guria, descobri uma menina que vende roupa na casa dela, lá. Aí, tipo assim, às vezes meu marido chegava do trabalho, ele ia no banheiro, tinha 3 mulheres trocando dentro do banheiro, sabe? E aí ele, tipo, Bruna, é hora de jantar. E só um pouquinho. E low profile. E eu aqui com a maquininha de cartão de crédito. Não, só prioridades, né, amor? Janta depois, ninguém precisa comer. Então, assim, aí ali eu vi que eu não podia mais ser a sacoleira, que eu precisava de um espaço físico. Então, a decisão de ter esse espaço físico fez com que eu não fosse mais a mãe que amarrasse a criança no colo. E aí eu tive que ter a decisão de botar a Catarina numa escola. E aí era a culpa de, puxa vida, eu resolvi vender roupa pra estar mais presente na vida da minha filha,
mas eu não tô presente na vida da minha filha, porque eu tô na loja, e ela tá numa escola, porque daí, meu Deus, será que vale a pena? Porque daí o dinheiro que eu gasto na escola, porque eu não fiz seguro pra mim e ficou com a minha filha em casa, porque eu não quero ficar com a minha filha em casa, porque eu quero ter uma loja, porque eu quero ser independente, porque eu quero ter dinheiro. Então, era esse o dilema, o tempo todo. E é, até hoje. Um conflito interno. Interno, gigantesco. E assim, ó, às vezes eu me sinto louca. Eu acho que até sou, só não tenho laudo ainda, mas eu acho que eu sou. Porque assim, ó, tem manhãs que eu acordo e falo, não, chega. Eu vou pra loja. Eu vou começar a trabalhar de manhã, tá? Eu tenho a babá da manhã, ela é maravilhosa, muito melhor do que eu. Eu vou pra loja trabalhar de manhã, daí no dia seguinte eu vou ser mãe. De manhã eu vou ser mãe, eu vou trabalhar só de tarde. Porque eu quero ser mãe, quero ficar com as crianças, porque... Não, eu não quero ficar com as crianças. Eu quero sair um pouco, porque eu também tenho a minha liberdade. Então é isso, sabe? Uhum. E daí tu tomava essa decisão. Não, então vai pra escola o dia inteiro. Eu botei ela na escola o dia inteiro. Saí, virei a esquina e falei, meu Deus do céu. Por que eu fui fazer filho? Não, se era pra deixar numa escola, não fazia filho. Sabe? Então é a culpa. Diária, o tempo todo, o dia inteiro. E assim, A tua mente te sabotando. tal. E Totalmente. tipo assim, tá, Bruninha, aí tu errou e acertou. Os dois. Os dois. E é sobre erro e acerto todo santo dia, entendeu? Às vezes eu dou uns gritos com a Catarina, porque ela, sabe, ultrapassa os limites. E aí eu falo, tipo, de igual pra igual. Tu tá de sacanagem comigo? Tu quer me enlouquecer? Blá, blá, blá. Daqui a pouco eu penso, meu Deus, ela só tem 4 anos. Sabe? E daí eu me culpo. Uhum. Daí, então é isso, é o dia inteiro. É todos os dias essa culpa. Então, eu acho que a minha maior dificuldade, não que Maior foi, desafio. que é e que sempre vai Sempre ser, vai ser. é a culpa. E eu, honestamente, gurias, eu já fui em todas as terapias que vocês acreditam. De pessoas formadas, não formadas, duvidosas, holísticas, terrestres, terrenas, de ET, tudo. Eu já fui em todas. E eu não achei uma fórmula mágica. Não achei. Porque hoje o meu maior dilema é exatamente esse, sabe? Eu quero dar conta de tudo, mas eu não consigo. Mas eu gostaria. Eu quero ser minha melhor mãe, mas eu também quero ser empresária. E tipo assim, não tem como. Então respira, faz um pouco por dia. Tu não vai dar conta mesmo. E é isso. É isso. Essa é a vida real. Por isso, só pra dar um contexto, que essa pessoa que acorda de manhã, toma um shot de cúrcuma, vai malhar, vai pro yoga, mentirosa. 7 horas da manhã já tá impecável, Amor, não tu tem. é uma mentirosa. Eu Não falo existe. aqui, ó, pra rede mundial. É mentirosa. É. Não tem. Ninguém vive assim. A não ser que tu não tenha filhos, que tu não tenha uma roupa pra lavar, que tu não tenha uma casa, que tu não tenha uma vida. Entendeu? Sim. Conjugal, inclusive. Sabe? Porque assim, ó, se não, gurias, não tem como fazer isso. Não tem como manter E é por isso que eu mostro os louros no meu Instagram e o perrengue. Porque é isso. Viver é isso. Sabe? Então eu não acredito nesses perfil aí. Já, inclusive, nem sigo que chama da urticária. Falando em culpa, né? Eu acho que Gi, a gente passou pela mesma situação do divórcio, né? E como isso pesa também, né? Tu continua Muito. casada, né? Mas, Ainda, né? mas que nem Vai, mantém. eu decidi, eu e o pai da Ana, nós decidimos, ela não tinha 2 anos. Nossa, bem Então, novinha. foi muito difícil, assim, essa transição. E essa culpa, a gente carrega, tu falou muitas culpas, né? Então, acho que na maternidade é isso. A gente nasce uma mãe, nasce uma culpa pelas decisões que a gente faz. Mas, com certeza, hoje eu não me arrependo de jeito nenhum da decisão de ter me divorciado de um cara maravilhoso. Nós somos super parceiros como pais. Mas, hoje a gente vive melhor separados. Perfeito. E vê o reflexo da Ana. Sinto culpa porque ela fica uma semana com ele, uma semana comigo. Então, metade da vida dela eu não tô participando Entendi. diretamente, né? Mas é desafiador, né? É muito desafiador. Sim. E tu Comigo também é igual, Laís. A É? gente tem A mesma- isso em comum, eu e a Laís, porque também eu e o Renan, a gente separou, foi uma decisão bilateral, os dois queriam, de forma amigável, a gente se dá Uhum. super bem, muito bem agora, muito melhor agora do que antes. separados. Não que a gente nunca tenha se dado bem, a gente Sim, sempre se deu bem. também. Mas foi uma decisão que a gente adiou muito mais pela culpa, Uhum. de se culpar pela Antonella. A Antonella tinha 2 anos e meio. E é uma culpa constante. Agora, Uhum. quando a gente tem esse tempo, a gente fica feliz que a gente vai ter um tempo pra gente, mas também fica, ai, mas é menos tempo É. com a minha filha, porque eu tô perdendo isso. Na escola, às vezes tem atividades que eu não participo, porque daí ela tá com o pai, Uhum. e aí aniversários, e aí eu me culpo, ai, porque as mães vão pensar, ai, não sei. E a gente, essa culpa o tempo todo. E no trabalho também, Exatamente. porque as decisões que a gente toma no nosso negócio, na nossa vida, pra fazer essa transição de carreira, abrir o teu negócio, toda decisão, por menor que ela seja, ela gera um impacto. Então, essas decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, na empresa, junto com os pais, às vezes também, como a Laís, o fator de decisão lá não é só dela, é dos pais, é compartilhado. Isso também é mais um desafio, porque... Que eu não faço sozinha, né? Exatamente.
Então, todas essas decisões, a gente sempre vai se culpar. Uhum. Ou no trabalho, ou na vida pessoal, como mãe. Isso é normal. Claro que para nós, mães, tem um peso muito maior. Porque a gente tem que ser sempre perfeita e dar conta gurias, de tudo, eu acho né? que pra vocês, né, já que vocês expuseram esse detalhe, né, quando eu advogava, eu fazia muito essa parte de família. Então, a gente sempre fala, né, que pai e mãe é eterno, casamento não. E com certeza, às vezes, essas decisões, elas são muito mais acertadas, sabe? Eu acho que as pessoas ainda, elas veem o divórcio como uma coisa muito ruim, na verdade, não. É uma decisão aonde daqui a pouco a gente é muito melhor pai e mãe de forma separada do que Sim, sem juntos. dúvida. Porque, Uhum. gurias, relacionamento é reflexo. Uhum. É reflexo, a gente é reflexo É. o tempo todo. Eu digo que eles são mini espelhinhos. Então, quando a Catarina dá uma surtada dentro de casa, que eu tenho vontade de surtar com ela, eu penso, meu Deus, parece eu gritando. Como é que eu vou cobrar Exatamente. dela? Como é que eu vou reprimir ela se às vezes é exatamente o que eu faço? Então, a gente é reflexo, né? Sim, Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando e tentando errar menos. errar É verdade. menos. Mas tudo bem, né? Que nem eu falei, a gente tem uma poupança da terapia. Quando ela ficar adulta, ela Exato. usa aquele dinheirinho Exato. reservado pra terapia e tá tudo certo. Gente, a gente tá finalizando. O papo Sim. tá muito Ai, gostoso. tinha muito mais coisa pra falar. Passou tão rápido que a É, gente nem Mais viu. umas 2 horas Sim. aqui. Tem É. muito, Aí vamos fazer mais muito uns assunto. episódios, pelo amor de Deus. Vamos Continuação, fazer. continuação. Comentem aí nas redes sociais quem quer ver mais É isso papo. aí, é isso aí. Eu e a Laís foi a nossa primeira vez, nossa primeira experiência no podcast, assim, E juntas, né? E foi muito gostoso. No início a gente tava com medo, mas fluiu muito bem, foi muito bom. Um papo realmente inspirador pra gente e que a gente tem cada vez mais certeza quando a gente ouve mulheres que eu admiro, como tu, como a Laís, Da mesma que a forma. gente tá no caminho certo e que a gente tem esse apoio, que a gente não deve desistir sem descansar, às vezes, que Tem que ter um é, tempinho. faz bem. Verdade. E eu sou muito feliz de ser mulher e ter essa conexão que a gente Mas seria tem. de novo mulher, com certeza. Exatamente. Verdade, verdade. É. Gurias, eu quero agradecer, então, a oportunidade, de verdade, de coração. Adorei esse papo, me senti em casa. Que bom. E eu acho que é muito legal, né, pra quem acompanha, principalmente o CDL Jovem, que são pessoas que estão com esse gás, assim, com essa vontade de fazer, né, de ver que é possível. Toda e qualquer coisa, sabe? Que não é uma maternidade que vai nos privar, que não é um divórcio que vai nos privar, que não é um dia ruim que vai mudar a nossa ideia, que na verdade é isso, é a nossa Uhum. perseverança e fazer acontecer. Não existe receita de bolo nem fórmula mágica. Só vontade. Vontade é verdade. Isso mesmo. Deixa uma frase. É isso, Desculpa, eu ia Laís. dizer- Vai. Vai, Bruna. Uma frase impactante pra gente finalizar. Comprem Pras na Hype. mães. Frase impactante é comprem na Hype. @hypeboutique_bru, pelo amor de Deus. Uma frase Pras mães. impactante para as É, mães. Para as mães. Para as mães. nós Mães todas- empreendedoras e que querem empreender, que têm algum medo, algum receio, alguma culpa. Ai, gurias, eu acho que a minha frase para uma mãe é: eu entendo que tu é mãe, mas não esqueça que existe uma mulher atrás disso, sabe? É Porque os filhos... Ui, chega a me arrepiar. olha, Os filhos, eles são pro mundo. A gente é filho e a gente voou. E eu vejo muita mãe se esquecendo que é mulher, que é amiga, que é esposa. Então eu acho que sim, que é muito linda a maternidade, mas não esqueçam de vocês. Em nenhum momento do dia. Porque lá na frente a gente vai precisar se reconectar de novo e aí vai ser muito mais difícil. Eu acho que é essa. Obrigada. Ó. Ai, cheguei a me emocionar também. Ai, que lindo, que Bruna, lindo. muito, muito obrigada. Esse papo foi muito bacana. Eu acho que eu tava com um pouco de receio, porque, né, a nossa primeira vez e tudo mais, mas, cara, que exemplo de mulher. Que inspiração. E eu não tô falando só porque a gente tá aqui, sempre admirei o teu trabalho. Muito obrigada pelas trocas, com certeza o que tu nos passou, com certeza vai servir para que a gente siga também evoluindo e lutando por aquilo que a gente quer. E sendo mulher, além de ser mãe, né? Por trás de toda mãe existe uma mulher, né? Como tu mencionou. Então, muito obrigada. Eu Foi que ótimo. agradeço, gurias. Gia também. Ai, Obrigada. Obrigada, pela gurias. troca, Até a gurias. próxima, então. Pessoal, compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir isso. Toda essa troca que a gente teve aqui hoje foi muito importante. A gente tá muito feliz, eu e a Laís. Obrigada, Laís. Obrigada.
E é nos isso. sigam nas redes sociais, @CDL Jovem Caxias. Isso mesmo. E nos sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo, compartilhem e fiquem de olho nas redes que a gente tem sempre alguma novidade para compartilhar com vocês sobre empreendedorismo, Muitos sobre alguma conteúdos bons. ação. E isso mesmo, da CDL Jovem. A gente está aqui com foco em nos desenvolver, criar conexões entre nós, empreendedores jovens, e também trazer muito conteúdo para a comunidade de Caxias, para todos os empreendedores de Caxias e empreendedoras. Isso aí. Muito obrigada! Obrigada.